E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, mas não com... Ai, mais uma vez, que droga, tem que dar oferta. Não é com tristeza, nem... o pastor, coitadinho, o pastor está tão necessitado. Ai, é o apelo que ele está falando. Não, tem que ir lá, tem que tirar. Não é por necessidade, não é? Mas por quê? Deus ama. Quem dá com quê? Com alegria. Irmãos, ofertas, dízimos, são sementes que mais tarde você e eu vamos colher. Se você usar muitas sementes, você terá grande colheita. Pouca é pouca. E existe aqueles tipos de semente que não virá agora. Tem sementes colheitas a curto, médio e longo prazo. Tem coisas, irmãos, que mais talvez os seus filhos vão colher, mas você plantou. Seus netos, mas você plantou. Então, a semente, você vai colher. Continua o texto. E Deus pode fazer-vos o quê? Abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Olha os resultados dos dízimos, das ofertas, do sentido, você vai superabundar. Como está escrito, distribuiu e deu, e a sua justiça permanece para sempre. Quando você abençoa, é um legado, é algo que Deus, ele registra isso, ele tem propósito nisso. Ora, aquele que dá a semente, quem é que dá a semente? Quem é que nos dá condições de ofertar? O próprio Deus. É Ele que te deu o salário, é Ele que te deu o dinheiro, é Ele que te deu a vida, é Ele que te deu a casa, é Ele que te deu tudo. Aí, aquele que dá a semente, o que semeia o pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Olha aqui, o mesmo Deus que te dá o dinheiro, é o mesmo Deus que vai fazer multiplicar tudo isso. Ele vai fazer que você colha tudo isso, que você vai abundar diante disso. E ele continua, e multiplicarás, a voz multiplicará os frutos da vossa justiça. Qual é a palavra que vem aí? Enriquecendo em quem, irmãos? Em algumas coisas? Em tudo, para toda generosidade, a qual o que faz com que por nosso intermédio sejam tributadas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Deus me usa ou Deus te usa para abençoar uma pessoa. Glória. Aquela pessoa está precisando de uma compra, aquela pessoa está precisando pagar contas, aquela pessoa está precisando resolver um problema, e ela está assim, meu Deus, tem misericórdia, me ajuda, e de repente Deus te usa para chegar lá e abençoar aquela pessoa. Isso que Deus está te usando com generosidade, por ser um intermédio, vai ser tributado, graças, porque essas pessoas, quando forem abençoadas, elas vão dizer graças a Deus, e Deus vai registrar e vai voltar lá. Tributo, porque você abençoou, não importa o que for. Você viu a necessidade de alguém, do teu irmão, da tua irmã, da casa do Senhor, o que for, e Deus vai abençoar. É um princípio que está aqui, né? Sejam dados graças a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, porque está falando agora dos irmãos, né, dentro desse contexto, mas também redunda em quê? Em muitas graças a Deus. De novo ele fala. Irmãos, eu já vivenciei isso muitas vezes.
aquele momento difícil, aquele momento para resolver certos problemas financeiros, e Deus manda aquele suprimento onde você não espera, e você diz: graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Nós vamos precisar ouvir mais graças a Deus aí, né? Graças a Deus aí, muitos graças a Deus, visto como a prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Então, irmãos, vocês têm que ler esse texto de Coríntios 9 e vocês entenderem o seguinte, que Deus provê, Deus supre quando nós ofertamos. Então eu vou falar do dízimo. Quando ofertamos, quando abençoamos. Eu estava hoje, estava com um pastor amigo meu de anos, e ele assumiu ali a Igreja Batista no Engenho Novo, ali na rua, um nome terrível, Allan Kardec. Eu estive lá, só que ele estava na posse de um pastor aqui na Água Santa, e conversei lá com a sua cunhada de anos, a esposa, ele estava conversando ali e tal. E quem já passou ali, já viu uma igreja muito grande, uma igreja passando por muitas lutas. E a entrada daquela igreja muito pequena. E esse pastor, pela misericórdia, ele foi um discípulo meu um tempo atrás, e pastor Nelson. E ali ele pôs em prática muita coisa que a esposa dele estava falando. E falou assim: olha, pastor Direi, a coisa mudou. Hoje a entrada da igreja passa de 25 mil. Não chegava nem assim. Houve uma mudança, o povo entendeu o que era ofertar e o que era dizimar. A frequência da igreja era 20, agora são 80. Porque as pessoas passaram a entender. E aí Deus libera. É simples. Deus libera. Deus libera. Porque você simplesmente entendeu o sentido da oferta e o sentido que eu vou falar aqui do dízimo. Porque aí vamos para o dízimo. Malaquias 3,10. Por favor, alguém lê bem alto esse texto. Bem conhecido. Ainda que venha aquela turma, isso é do Antigo Testamento, não sei o quê. Mas, vamos lá. Mas lá, depois vocês leem lá em Hebreus, onde a Bíblia diz que Jesus, Hebreus, Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento a gente dava dízimo sobre um contexto. Agora nós damos o dízimo para aquele que está na igreja, o Senhor Jesus Cristo. Aí tem um contexto ali que para os sacerdotes que estão à frente da igreja hoje. Vamos lá, quem diz aí? Trazei todos os dízimos da casa dos tesouros, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, olha. Continue. Se eu não vos abrir as janelas do céu, Sim. e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abundância. Olha que coisa interessante. Janela aí está no plural ou singular? Hein? Então não é só uma, não. São várias janelas. E está falando também de derramar. Não está falando de derramar? Abrir janela e derramar. E aí tem a palavra bênção. Está no plural ou singular? Hein? E o pessoal ficou na dúvida aí. Cada das versões, mas sentido é plural. E Deus diz uma coisa no início: provai-me. Em quê? Nisto. Nisto o quê? Nos dizem. Você pode até dizer: pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas a luta continua. Louvado seja Deus. Continue sendo. Continue sendo. Porque aí existe um outro contexto de luta espiritual, não é? Porque a gente paga alguma coisa para Deus? Hein? A gente tem condições de pagar a Deus o que Ele nos deu e o que Ele nos dá? Não temos. Dízimo e oferta
dízimo e oferta é um reconhecimento da dívida que a gente tem com Ele. Que a gente, meu Deus, eu estou te dando isso aí, mas eu queria te dar muito mais do que isso. A gente reconhece que nós somos, entre aspas, eternos devedores de Deus. Nunca vamos poder pagar, nunca. Por isso que Jesus pagou. Sob outro contexto, mas Ele pagou. Mas a gente reconhece essa dívida, porque Deus nos deu tudo lá no Éden. Mas aí, então agora vocês têm que entender, reconhecimento da dívida, e a gente chega, e isso é um meio também, como diz a própria palavra de Deus, de você agradecer a Deus. Glória. Porque, irmãos, olha, o diabo, ele tira o mundo, tira de você. Às vezes você não dá R$5 aqui numa oferta, mas deu 15 num sanduíche no McDonald's. Pensa que Deus não está vendo isso? Que Deus não está olhando o teu coração? Quantas vezes, eu digo isso para a glória de Deus, quantas vezes situações de aperto, de luta, e você está ali com dinheiro, aquela coisa toda, passar perto de um negócio desse aí, mas não, mas eu tenho compromisso na igreja, mas eu tenho compromisso na minha adolescência, na minha fase jovem e tal, eu tenho compromisso aqui, tal. Ah, não, gasta ali, não tem importância nenhuma depois. Não, depois que eu resolver o meu compromisso na igreja, se Deus me abençoar, aí eu vou para ir para ali e para cá. Aí a pessoa muitas vezes quer comprar aquela roupa de marca, que é um troço de meu Jesus, tênis de 300, não sou nada contra você ter não. Mas vamos avaliar a prioridade, a administração, porque isso também conta, porque Deus também sabe disso. É claro que Deus quer te abençoar, mas você também tem que ver, eu estou doido para comprar um carro importado, mas o salário do irmão não dá nem para o retrovisor do carro importado. Para que você quer um carro importado? Quebra o retrovisor daquele, vai ter o salário todo. O retrovisor vai ter o salário todo. Agora, se você ganhar seu câmbio, eu vendo, compro um carrinho lá e invisto outra coisa. Até isso, lembra que Deus usou José para administrar duas situações. Ele colocou ele na casa de Potifar, onde tinha abundância, e ele administrou. Depois Deus leva ele para a prisão, onde está a escassez, e ele administrou. E Deus coloca ele como governador do Egito para administrar a abundância e a escassez que a nação viveu. Deus preparou José. E não é para a gente, lembra que quando Jesus multiplicou os pães, depois mandou separar os cestos, né? Agora joga para o alto. Não, separa e guarda. Possivelmente, eles levaram aqueles cestos para abençoar outras pessoas. Não houve desperdício. A gente tem que saber que, para Deus prover, para Deus suprir, eu tenho que obedecer, eu tenho que estar aliançado, há um propósito, há uma promessa, tenho que andar por fé, preciso ser ofertante e tenho que ser dizimista. Apesar, não tem que ser dizimista, porque quando você não entrega, pode ter certeza, o diabo tira logo depois. Alguma coisa acontece com você e aquele, de repente, seu dízimo era R$10, você perde 20. Está lá na Bíblia, depois de Levítico, no finalzinho do Levítico, você vai ver que o devorador vem e tira aquilo que você não devolveu. Por quê? O diabo passa a ter autoridade sobre aquilo que você não deu para Deus. Então ele vai tirar de você. É difícil entender isso. Quando você não devolve os dízimos, o diabo toma lá no mundo, porque você passou a ser um devedor. Mas vamos continuar. Provérbios, vamos ler isso aqui, muito bom. Mais 2 a gente vai terminar, irmãos. Provérbios 11, do 24 a 26, e depois Provérbios 22, 9. Vamos lá, Provérbios 11, 24, 25 e 26. Achamos? Hein? Amém. Amém. Provérbios 11, 24, 25 e 26. 24. A quem dá o quê? Liberalmente, ainda lhe será o quê? Acrescentado mais e mais. Mas o que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quando eu sou generoso,
Quando eu abençoo, eu recebo mais e mais e mais. Mas quando eu não sou assim, eu vou perder. A alma generosa, o que vai acontecer com ela? Prosperará. E quem dá a beber será Experimentado. ao que retém o trigo. O que acontece? O povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça. Irmãos, está aqui, o princípio é claro, mas vamos fechar com 22, Provérbio 22, deixa eu olhar aqui, Provérbios 22, que vai nos 22:9, isso, 22:9, que diz aí o texto, quem pode ler alto? Porque de bons olhos será abençoado, porque deu o seu pão ao pobre. O generoso será abençoado, porque dá seu pão ao pobre. Então, qual é o outro princípio que eu vejo aqui? Generosidade. Quando eu sou generoso, Deus provê e Deus supre. Se eu sou uma pessoa generosa, eu peço a Deus, mas não estou dizendo isso aqui, eu estou na casa de Deus, eu tenho tremor e temor, mas Deus sabe que eu quero ter condições de abençoar muitas pessoas, de abençoar muitos missionários, de abençoar pessoas com 500, com 1.000, 2.000, mas né, toma, Deus te abençoe. Não, é com uma alegria de querer abençoar mais ainda, de chegar e comprar roupa para irmãos e para irmãs, de fazer compra, disso, aquilo, outro, a alegria de eu ver o meu irmão alegre, a minha irmã alegre. A Bíblia diz: se eu faço isso, eu sou generoso. Agora percebe o seguinte, isso aqui é uma lei, porque se o ímpio faz isso, Deus abençoa. Olha a vida de pessoas que fazem isso, que são generosas, que estão aí no mundo, que dão mesmo para as pessoas que compram, fazem isso, paga conta de luz, paga isso, paga aquilo outro, aquela coisa toda. Como é que essas pessoas, irmãos, há um texto em Provérbios que diz, aí isso virou um chavão, mas é uma verdade, quem dá ao pobre está na Bíblia, está lá em Provérbios. Quando você está abençoando uma pessoa necessitada, você está na conta de Deus e Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Vocês dias, um tempo atrás eu fui na Praça 15 e eu fui lá resolvendo agora, porque ali tem uma feira de coisas antigas. Eu fui lá ver se tinha algo e eu estava voltando, estava numa luta, eu esqueci que estava com o dinheiro quase totalmente da passagem para voltar e não tinha reparado isso. Aí veio uma pessoa, passou perto de mim. Na hora de dar gente na rua que você não conhece, tem que ter cuidado, porque não sabe. Aí a pessoa chegou, se apresentou, falou direito, disse assim, 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 assim. Aí na hora eu fiquei assim, falei, caramba, se dá para esse cara também, vou ficar numa situação, tal. Aí eu virei, eu voltei, falei, vem cá, o senhor isso, aí comecei, tive uma conversa com ele, falei, ó, toma aqui, me dei. Falou, Deus te abençoe, ele olhou assim, muito obrigado, o cara foi porque ele perdeu não sei o que, tinha sido assaltado, não posso dessa aí, eu nem lembro o que foi. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Vim da cidade, eu ando muito, fiz caminhada na Marinha, aquele chamado Marcha, mas da cidade até Piedade. Aí eu estava chegando perto ali do ponto e tal, e aí Deus falou assim, olha irmãos, foi uma coisa que eu estava com uma bolsa, né? Uma bolsa preta, eu não lembro qual, a capanga, está com o nome agora. Abre a bolsa, olha só, abre a bolsa, tem um envelope ali, e ali tem um dinheiro. Eu parei assim, e abri o envelope, era uma pessoa que tinha me dado uma oferta, e eu coloquei ali, não me lembrava, e tinha um valor que era 3 vezes mais do que eu tinha dado para aquele. E na hora Deus falou assim, que Ele honra. Se você confia em aí porque eu estava preocupado, mas se esse cara for um safado, se esse cara for isso, aquilo outro. Aí Deus falou para mim, não se preocupe com quem ele é,
mas você exerceu a minha palavra. Você abençoou alguém. É isso que interessa. Você abençoou. E pronto. Aí está o princípio. Ser generoso. Porque 3 palavras aqui, ó: abençoado, acrescenta e prosperará. Glória, aleluia. Prosperará. 1 Reis, penúltimo, depois por último, 17, do 8 a 24. Não vou ler, mas vou contar a história. A viúva de Serepta. 1 Reis 17, de 8 a 24. Aqui eu vejo um novo princípio, motivo para Deus suprir nossas necessidades, quando nós abrimos mão. Ali eu vejo Elias, uma viúva, um bolo, azeite e vazio. Aqui tem várias lições. Eu só vou pegar só o seguinte: Deus mandou Elias à casa daquela mulher. Aquela mulher ia comer o último bolo, ela e o filho, ia morrer. E ele pediu aquele bolo. E aquela mulher abriu mão do que ela tinha, do último recurso, da última comida que ela tinha, e deu para o homem de Deus. E vocês sabem o que Deus fez depois. O que eu entendo aqui? Quando eu abro mão, Deus traz a providência. Deus traz o suprimento. Mas eu preciso abrir mão. Eu preciso abençoar. Olha, irmãos, eu poderia pegar outros textos. Outros e outros textos. Que quando Deus supre, quando Deus provê, eu tenho que estar em obediência, em aliança, um propósito, uma promessa, andar por fé, sendo ofertante, sendo dizimista, generoso e abrir mão. Abrir mão. É horrível, irmãos, você pedir algo a uma pessoa e ela fazer de má vontade, você percebe na hora, alguma coisa assim. Mas quando você é uma pessoa que abre mão é renunciar. Abrir mão é como nós estamos fazendo agora. Abrir mão, humanamente falando, abrir mão de um domingo, talvez uma semana cansativa. Poderia estar dormindo em casa, aos roncos e tal, vendo lá qual é a última do Zeca Camargo, da turma e tal. Mas eu estou na casa de Deus, cansado, com sono, querendo ir para casa, amanhã ter que acordar cedo. Mas eu fui na casa de Deus. Eu vim aqui louvar a Deus. Eu estou abrindo mão. Abrir mão é renunciar. E por último, irmãos, Juízes 15. Juízes 15, capítulo 15. Do verso 14 a 19. Queria que alguém lesse essa historinha de Sansão aí. Alguém lesse alto, voz alta. Vindo ele a Levi, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor constantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada fresca do jumento, e estendendo a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Amatzlequim. E como se tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor vendeu a caverna que estava em Lequim, e saiu dela a água e o bebeu. E o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Lequim até o dia de hoje. Aí eu pergunto aos irmãos: Sansão desistiu de lutar contra os inimigos? Hein? Eu vejo aqui a luta,
não desistiu, orou e Deus deu a providência. Qual foi a providência? Qual foi a providência? Água. Nem assim deu para entender, né? Não estou falando cachaça não. Água. Água. Mas Sansão destruiu, venceu aqueles inimigos. O que eu entendo aqui? Quando nós não desistimos, não vamos desistir da luta, da adversidade que for, que venha até nós, Deus vai dar a providência. No caso aqui, a providência era? Providência era? Fala alto, irmão. Água! Não também assim, hein? Ô Senhor, vivencia aí. Água! Quando eu e você lutamos e não vamos desistir, eu tenho promessas na minha vida, eu tenho coisas que Deus falou comigo, eu não vou desistir. Eu estou diante de alguns desafios, até ainda final desse ano, início do ano que vem. Eu não vou desistir. E eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai prover, Deus vai suprir. Eu quero finalizar repetindo de novo. O que leva a Deus a suprir e a prover, quando eu ando em obediência, quando eu estou aliançado, quando há um propósito, quando existe a promessa, quando eu ando por fé, quando eu oferto, quando eu sou dizimista, entrego meu dízimo, quando eu sou generoso, quando eu abro mão e quando eu não desisto, Deus, Ele supre, Deus, Ele provê. Vamos ficar de pé e eu quero orar por vocês em nome de Jesus.